Graça e paz mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10. É um texto muito conhecido. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças a Deus. Pai amado, mais uma vez nós falamos contigo e agora agradecidos pela leitura do teu Evangelho, que essa palavra possa ser exposta aos nossos ouvidos e corações e encontrar aconchego em nós, de forma que possamos crescer em aprendizado e entendimento por parte do Senhor. Que o teu doce e querido Espírito possa iluminar as nossas mentes para compreendermos o texto sagrado. É assim que oramos em nome de Jesus. Esta semana eu tive uma experiência muito interessante. De repente você também já teve uma experiência dessa. Um de meus irmãos sanguíneos, entrou em contato comigo para fazer uma pergunta intrigante. Ele perguntou: quero que me responda, qual o sentido da vida? E quando ele me fez aquela pergunta assim de impulso, eu falei para ele: vou te responder. Eu estava na rodovia, falei: mas quando chegar em casa? E eu continuei a minha viagem pensando sobre essa pergunta. E à noite, quando eu cheguei em casa, eu mandei um áudio para ele e falei: vou fazer melhor, vou preparar uma pregação respondendo a sua pergunta e vou partilhar isso com a igreja e depois eu te envio a resposta por meio da pregação, porque é uma pergunta intrigante, uma pergunta interessante. Durante séculos e séculos, homens e mulheres de todos os credos, de todos os graus intelectuais, pessoas sábias, entendidas e pessoas também ignorantes, elas já fizeram essa pergunta em algum momento. Pensadores, filósofos, teólogos, historiadores, biólogos e tantos outros estudantes da vida humana e não humana já fizeram essa pergunta em algum momento. Em sua grande maioria, as respostas a essas perguntas procedem de duas fontes. Geralmente a resposta vem ou da filosofia ou da religião. São respostas que muitas vezes elas não conseguem sanar plenamente a inquietude que está no coração daqueles que interrogam. Mas, mesmo assim, ao longo dos anos, homens têm procurado dar resposta a essa indagação. Uma pergunta de tamanha envergadura não poderia em nenhum momento ficar de fora das Escrituras. As Escrituras têm resposta para essa pergunta. Profetas e reis, apóstolos e Jesus Cristo lidou com essa situação. Eles deram exposições, explanações, fizeram comentários sobre a questão do sentido da vida. Agora, antes de adentrarmos no que as Escrituras dizem sobre o sentido da vida, é bom que a gente dê uma olhada também nas outras respostas que os homens trazem para nós, no que a filosofia diz e no que a religião diz para nós. Para a filosofia da antiguidade e também da Idade Média, filosofia esta, filósofos estes, que se desdobraram e muito em busca desta pergunta, a sua resposta consiste na aquisição da felicidade. Esses filósofos da Idade Antiga e da Idade Média tinham essa resposta como sendo a primária para a questão qual o sentido da vida. Então, se você
perguntasse a um filósofo da Idade Antiga ou da Idade Média qual era o sentido da vida, ele diria para você: o sentido da vida é você encontrar a felicidade. Mas enquanto os filósofos procuravam responder o sentido da vida, dizendo aos homens e mulheres que era a felicidade, ou o encontro, ou a busca por ela, surgia uma outra questão, que é: o que é a felicidade? Tendo em vista que a felicidade também é uma questão filosófica, tendo em vista que a felicidade também é um tema que diz respeito muito ao indivíduo e não a uma comunidade. Você pode ser feliz em meio a uma comunidade infeliz. Você pode ser infeliz ao lado de pessoas felizes. Então a felicidade, ela está muito ligada ao indivíduo, ao ser. Uma vez que quando se estuda a felicidade, você não pode estudá-la corporativamente. A felicidade, ela será sempre um objeto individual. Então, os filósofos novamente ficaram sem a resposta. Após a chegada de Platão da Idade Antiga, essa ideia, esse conceito de sentido da vida e também de felicidade começou a ter um norte um pouco mais diferente do que se pensava. Platão, ele coloca alguns pontos que vão começar a delinear a ideia de felicidade. A ideia de que a alma era imortal, a imortalidade da alma era uma das grandes defesas do pensamento platônico. Então ele diz que a alma consiste da razão, coragem e instinto. Então, se a alma de um indivíduo consiste e é formada por essas três partes, apenas essas três partes em equilíbrio, se o homem conseguir equilibrar razão, instinto e coragem, então ele alcança naturalmente o que se chama de felicidade. Essa era uma ideia platônica. Aristóteles vai acompanhar isso, mas ele vai dizer que a felicidade, ela não é algo estático. Ele vai dizer que a felicidade é algo que está em atividade. Ele vai dizer que o homem pode, em um momento, deparar-se com a felicidade e ele pensar que ali ele encontrou de fato a felicidade, e por alguma razão ou circunstância ele perceber que já não tem mais felicidade, porque a felicidade, ela se movimenta, ela não é estática, ela não para, ela está em movimento. Bom, dado a isso, a felicidade humana perfeita só poderia ser encontrada na contemplação da própria vida. É isso que Aristóteles vai trabalhar mais na frente. E os filósofos continuam com as suas especulações e com a sua luta em busca da resposta para o sentido da vida. Os estoicos vão dizer que somente aqueles que vivem em uníssono com o cosmos, com o universo, é que podem encontrar a felicidade. Então o homem sai em busca do sentido da vida atrelado à ideia de felicidade. Duas coisas que aparentam ser bastante abstratas. Existiu já na Idade Média, na verdade no século XVI já, um filósofo chamado Michel de Montaigne, mas ele vai tratar essa ideia do sentido da vida. E enquanto ele trata a ideia do sentido da vida, ele diz que o homem começa a trabalhar esse conceito de sentido da vida quando ele está sob três circunstâncias, ou ele pega a pensar sobre isso sob três circunstâncias. Primeiro, ele naturalmente vem de um pensamento platônico, e ele aristotélico também, socrático, todo esse conceito que ele já tinha estudado, e ele pega a ideia de o homem precisa conhecer a si mesmo. Então, conhece a ti mesmo. Então ele vai trazer esse conceito para si. Conhece-te a ti mesmo. O sentido da vida e a felicidade está em o homem conhecer a si mesmo. Então, todas as vezes que o homem faz essa pergunta, qual o sentido da vida, ele está em uma dessas circunstâncias. Primeiro, ele pode estar trabalhando a ideia do conhecimento de si, querendo saber o que ele é, qual o propósito da sua vida, para que ele está aqui, o que ele quer fazer, o que vai ser dele. Segundo, quando o homem reflete sobre a ideia do sentido da vida,
ele está em um estado de solidão. Geralmente as pessoas começam a pensar muito sobre o sentido da vida, no que eu estou aqui, para que eu estou aqui, por que eu vim, o que eu estou a fazer. Ele está vivendo em um momento de solidão, mesmo que este habite entre as outras pessoas, mas ele está vivendo um momento de solidão. Michel de Montaigne vai fazer isso a partir da sua própria vida. Ele vai fazer todos esses estudos a partir da sua própria vida. A sua vida, ele fez isso para poder buscar um sentido para ele. Então ele procurou conhecer a si mesmo, e ele procurou viver recluso, na solidão, porque ele achava que se ele saísse do meio das pessoas, se ele se isolasse das pessoas, ele conseguisse se achar, se encontrar, e a solidão daria a ele um sentido para a vida. Bom, a outra razão que Montaigne vai dizer sobre o homem especular o sentido da vida é quando ele está em busca de prazer. Quando ele está em busca de prazer e ao mesmo tempo meditando sobre a morte. Então, se o homem estiver em busca de prazer e ao mesmo tempo meditando sobre a morte, então esse homem vai procurar o sentido da vida. Se ele ignorar o princípio de morte, ele vai viver toda a sua vida sobre uma perspectiva do prazer imediato. Se ele observar o conceito de morte, como Salomão, por exemplo, olhava, que ele dizia que é melhor estar em um velório do que estar em um banquete, né? Porque ali há sabedoria. Quando ele olha nesse sentido, ele procura um novo conceito do sentido de vida, de forma que o homem precisa estar nessa circunstância. Mas Michel de Montaigne não consegue dar uma resposta plausível para o sentido da vida, porque ao longo dos seus estudos, ele começa a aprofundar os seus estudos, ele chega a uma conclusão, e a conclusão que ele vai chegar é que ele se preocupa com a questão da condição do ser humano, porque o sentido da vida não pode ser estudado isoladamente, e ele diz: a existência é um problema, uma pergunta que nunca poderá ser respondida. A nossa existência é uma experiência constante e constantemente também deve ser explicada a si própria. Cada pessoa traz em si a condição existencial de toda a humanidade. Ou seja, o sentido da vida não está atrelado a nada lá fora. O sentido da vida está atrelado àquilo que está acontecendo dentro de você. Ou seja, todo ser humano precisa se encontrar. Ele descobre o sentido da vida quando ele se encontra. E esse é um pensamento filosófico que a gente observa estudando Michel de Montaigne. Mas quando a gente caminha por esses trilhos da filosofia, a gente percebe que não existe um sentido real para a vida. Porque ao tratar desse sentido, ao tratar da vida, ao tratar da felicidade, a gente caminha pelo campo do aqui, do agora. Não consegue dar um passo além daquilo que se vê e que se presenciou. Todos os estudos filosóficos, históricos e etc., em busca da identidade da existência do homem, do para que ele está aqui, ele vai a partir daquilo que já foi e não do que será. Quando ele vai para o campo do que será, do além, é apenas uma filosofia especulativa, uma história especulativa e assim por diante. E aí acaba que o homem não consegue vislumbrar nada além daquilo que ele tem presenciado, daquilo que ele tem experimentado. Dessa forma, para a filosofia e também para a religião, o sentido da vida passa pelo sentido de felicidade, que em sua maioria é um sentido abstrato. Porque felicidade vai depender das circunstâncias, felicidade vai depender de como o indivíduo está vivendo, felicidade vai depender de onde ele está, de como ele está, portanto se torna abstrato. O que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. Quando o meu estilo de vida faz sentido para mim, ele pode não fazer sentido para você. De forma que a busca por essa realidade, ela começa a se perder quando o homem tenta encontrar esse sentido apenas na história humana, apenas na filosofia ou até mesmo na religião. Por outro lado,
as escrituras sagradas, não a religião, mas as escrituras sagradas tratam com muita precisão sobre o sentido da vida, principalmente no que diz respeito às palavras de Jesus. Então, eu quero comentar um pouco aqui com os irmãos sobre isso, sobre o que as religiões dizem a respeito da vida, sobre o que a Bíblia diz a respeito da vida e sobre o que Jesus falou a respeito do sentido da vida. Quando a gente olha para o que as religiões dizem, nós poderíamos pegar aqui as grandes religiões do mundo, mas o budismo, por exemplo, que talvez para nós aqui não seja tão apreciado, né, no Ocidente, mas na Ásia, no Oriente, por outras bandas do mundo, é muito apreciada, e até na outra América já é muito apreciada. Mas o budismo, para o budismo, a felicidade absoluta é o objetivo final de todo ser humano. Ou seja, qual é o sentido da vida? É alcançar a felicidade absoluta. Novamente, a religião volta ao conceito filosófico, porque o budismo diz isso. Você quer encontrar o sentido da sua vida? Encontre a felicidade absoluta. E aí ele diz: o que impede-me de alcançar a felicidade absoluta? E o budismo vai dizer: é o sofrimento. O sofrimento impede você de alcançar a felicidade absoluta. De repente você já viu algum filme, eu até gosto de assistir esses filmes de Bruce Lee, de Jet Li, de Jack Chan, filme de lutas, né? Esses filmes aí da China, de outros países, de karatê, essas coisas. E ali de repente você vai encontrar, na maioria das vezes, esses lutadores, os monges, né? Eles estão lá em algum cenário budista e eles aprendem a negar a dor, a negar o sofrimento, e o seu treinamento é para que eles resistam a todo tipo. Então o sujeito vai lá, bate nele de vara e ele passa a sentir, então ele entra num estado, melhor dizendo, de paz, de tranquilidade. Ele ignora a dor, ele não sente mais, então ele entra em uma felicidade absoluta, mesmo em meio à dor, em meio à adversidade. Esse é o ensino budista, que está aí nos filmes hollywoodianos todos os dias, né? Mas é esse o conceito budismo, de que o que impede-nos a felicidade é o sofrimento. E aí ele diz: e de onde procede o sofrimento? E o budismo responde: procede das paixões humanas. É um ensino bem interessante, não é? Então, como se alcança a felicidade? Se pergunta um seguidor do budismo. E ele vai dizer: a felicidade absoluta alcança-se por meio de boas ações. A felicidade absoluta se alcança por meio de boas obras. Então você vai encontrar também em filmes, se não em história, professores aí que dão aula de história vão ler sobre o budismo e vão ver que os monges budistas, eles moram geralmente em mosteiros, isolados, e eles saem rotineiramente pelas cidades, levando comida aos famintos, aos necessitados, e vivendo de doações, de ofertas, e eles repartem aquilo que ganham com os carentes, com o necessitado, porque esse é o propósito. O propósito budista para encontrar a felicidade absoluta é você fazer boas ações, e você vai evoluindo nessas boas ações, e a cada dia que você vai evoluindo, você vai entrando num estado de reencarnação. E cada vez que você for reencarnando, e se você prosseguir nesse processo de evolução de boas obras, então um dia você se deparará com um estágio de felicidade plena e absoluta. Então você vai em busca de algo que não sabe também. Se você pega o hinduísmo, que é uma religião mais mística do que o budismo, porque ela é mística, mais mística no sentido de que ela contém mais elementos, digamos assim, de crenças do que o budismo, ela também não garante nada para nós, para o homem. Você vai fazendo as coisas e passando, tanto o budismo como o hinduísmo, você vai caminhando um passo no escuro. Você não sabe para onde está indo. Você vai só fazendo as coisas, mas não sabe para onde está caminhando. Para o hinduísmo, com suas multiformes maneiras de ver a vida, os conceitos relacionados ao sentido da vida são da mesma maneira diferentes. Existem 4 objetivos, isto é, dizer, o poder, o desejo, a harmonia moral e a libertação. Então eles vão dizer que o ser humano caminha por esse processo. Ele vai estar nesse momento
de poder fazer, de desejar, e aí ele vai entrar no que ele chama de Dharma, de uma harmonia moral. Ele vai se aperfeiçoando até o dia em que a sua alma for liberta. Segundo o hinduísmo, ele vai ser elevado até uma consciência cósmica, e aí ele vai voltar à poeira cósmica, ele vai se tornar um ser com o universo, um só, uma coisa muito abstrata, muito vaga, não leva a um propósito maior. Os homens continuam sem uma resposta. Para esses defensores do hinduísmo e para outros também, uma comunhão de paz eterna com o cosmos, com o Deus cósmico. Você vai se integrar com o universo. É muito vago. Então, quando tanto a filosofia quanto as religiões tentam encontrar, dar um sentido para a vida, a gente fica mais perdido do que achado. E agora a Bíblia vem para nós dizendo também alguma coisa sobre isso. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente já, no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, a gente já percebe que a vida é uma emanação de Deus. No primeiro momento a gente já encontra isso. Deixe-me ler com você. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso número 7, o texto vai dizer assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia já começa dizendo que a vida tem um início, ela teve uma origem, teve um lugar de onde ela veio, teve uma fonte emanadora, teve um lugar principal. Quando a gente chega para a continuação do texto, a gente percebe claramente que quando Deus sopra nas narinas do homem, dá vida a ele. Então a vida procedeu de Deus. Capítulo 1, do verso 1 ao 34, quando a Bíblia vai dizer que no princípio essa vida existia em Deus, vida humana e vida da natureza. Então ele começa a produzir vida. Então todo o sistema de vida tem uma fonte principal, tem uma origem. As Escrituras nos dão um ponto inicial. A vida tem início aqui, em Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14, a gente vai perceber que agora o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o pneuma de Deus, o verbo de Deus, ele vai se encarnar, vai habitar entre nós, ele vai se manifestar a todos os homens por intermédio de Cristo Jesus. Então a vida agora, ela se manifesta aos homens. É isso que o apóstolo João vai escrever aqui. Deixe-me acompanhar com você. João capítulo 1, olha aí, você sabe desse texto muito bem, mas quando a gente lê fica mais interessante. Olha só: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a vida tem uma origem. A vida é o verbo de Deus, é a fala de Deus, é a expressão de Deus. Portanto, a Bíblia está dizendo para nós: a vida emana de Deus. Quando a gente vai para esse lado, começa a descobrir essas coisas, a origem da vida, a gente começa a descobrir também o sentido da vida. Porque aí sim, nós sabemos de onde veio, nós sabemos com qual propósito foi feita a vida, para que nos foi dada a vida. Não é algo do acaso, teve um proceder. Então aí a gente descobre isso a partir dessa leitura das Escrituras, que a vida emana de Deus. Então a Bíblia fala da vida como sendo tanto esse espaço de tempo, o qual nós habitamos aqui na terra, quanto a existência eterna em que Deus preparou para que nós pudéssemos habitar. Ele nos deu isso por sua preciosa promessa. Gênesis capítulo 21 e verso 1, você vai encontrar algo desse tipo. Deixa eu ler com você aqui, ó. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. O que Deus prometeu na vida de Sara e cumpriu? Um filho, vida, promessa de vida. Quando a gente chega em 1 João capítulo 5, verso 11, agora vamos lá para o final. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então,
nós aqui agora estamos recebendo uma confirmação de que tanto a vida, no sentido de esse tempo que habitamos aqui na terra, é uma promessa que Deus deu para nós, como João diz também, que Ele, por meio de Jesus, nos deu vida eterna. Então a Bíblia chama de vida também a forma como vivemos aqui na terra, o jeito que a gente caminha, o que a gente faz, o que estamos fazendo, ela também chama de vida. Vamos lá para João capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para as pessoas se odiarem, para as pessoas tirarem a sua vida? Não. Para odiarem a si mesmo? Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando do nosso estilo de vida. Quando nós aborrecemos essa maneira de viver que desagrada ao Senhor, quando a gente faz isso, então aqui ele está tratando da ideia de como a gente caminha aqui na terra. Isso é chamado de vida, a maneira como devotamos nosso caminhar na terra, a maneira como nós fazemos o nosso estilo de ações, a forma como priorizamos as escolhas e as decisões. Isso é vida também. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Para com eles, cheio de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Diz ele: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, nós somos, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de proceder é chamado de vida. E isso, esse perfume agradável, o jeito que nós vivemos aqui, isso nos leva para a vida eterna. O que estamos dizendo é, as Escrituras tratam também da vida nesse sentido. Fala tanto da vida eterna, como fala da vida aqui, da maneira como nós andamos. Poderíamos dizer, filosoficamente, né? Ela também pensa a questão da vida, ela também lida com o processo da vida no sentido pensante. Mas, especificamente, o terceiro ponto que eu quero apresentar para você é, para Jesus, o que é o sentido da vida? Nós estamos falando das Escrituras, que é a revelação. Nós falamos das religiões, nós falamos das Escrituras, nós falamos de Jesus, que é Ele mesmo, é a Escritura, mas Ele está dentro da Escritura, viveu a Escritura e fala da Escritura. E o que Jesus, especificamente, sendo Deus e homem, fala da vida. Outro dia, eu dizia para os irmãos que existem 4 expressões gregas para a vida. Que existe uma expressão grega chamada pneuma, uma expressão grega chamada bios, uma expressão grega